Salve galera! Hoje a gente vai falar de conceito de cultura, tá? E o conceito de cultura talvez seja um dos mais difíceis que a gente tem, para a gente conseguir definir, né? Seja na sociologia, na antropologia ou nas ciências sociais de forma geral. Né? O conceito de cultura ele é trabalhado historicamente, né? É o objeto de estudo da antropologia e passa por muitas vertentes, por muitas escolas. Então, até hoje, a gente ainda não tem, né, um consenso de qual é o conceito central efetivamente. Né? Então, a gente precisa sempre escolher uma escola, ou escolher um autor, né, ou escolher uma linha teórica que vai orientar e sustentar a nossa perspectiva. Eu vou tentar dar um rolê geral entre algumas perspectivas aqui, né, para a gente ter uma contextualização e a gente conseguir chegar ao final dessa conversa aqui hoje com pelo menos, né, um ponto de partida de como fazer o entendimento desse conceito que é tão amplo, né? Então, basicamente, a gente precisa considerar o quê, né? Eu acho que tem um autor bem bacana para a gente pensar sobre essas diferentes abordagens das ciências sociais, que é um autor mexicano chamado Nestor Garcia Canclini. E ele vai dizer o seguinte, né, que todas as ciências sociais elas têm o mesmo objetivo, né, que é analisar a relação entre os sujeitos, analisar as relações sociais, né, dentro das sociedades, entre os homens, com as instituições, né, com o Estado, com a política, com as normas, as regras, enfim. E cada uma das ciências vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Então ele vai dizer, por exemplo, né, que a política é como se o cientista político ele chegasse e visse essa sociedade de cima, ele viesse de avião, enquanto o sociólogo chega de carro e o antropólogo chega a pé. Né? Então aí a gente consegue entender, né, que se a gente pensa, por exemplo, vai fazer um passeio numa cidade que a gente não conhece, a gente tem 3 visões diferentes e cada uma dessas visões vai dar uma perspectiva diferente sobre o mesmo lugar. Né? Então, chegar de carro, chegar de avião e chegar a pé vai dar noções absolutamente diferentes sobre o mesmo objeto, sobre as mesmas relações, sobre o mesmo ambiente que a gente está se colocando. Então, por isso que a cultura é o objeto por excelência da antropologia, né? Porque o antropólogo é o cara, por exemplo, que historicamente, né, o grande fazer do sociólogo é a etnografia, que é justamente fazer essa imersão no campo de estudo, né? Então a gente vê muitos antropólogos, por exemplo, que estudam comunidades indígenas que passam a morar junto com os índios, né? Os primeiros relatos antropológicos são diários de campo narrando essas experiências, né? Narrando a vivência, tentando fazer, né, com que eu faça parte desse nós, não são eles, né? Então, vivenciar as experiências, né, é um processo muito importante dessa prática antropológica. Então, e nesse sentido que a gente vai ter tamanha divergência, né? Tamanha divergência de entendimento do conceito, porque a gente parte dessa perspectiva do entendimento da prática do outro, por mais que a gente, né, esteja imerso dentro da lógica do funcionamento da cultura do outro, a gente tem uma lente de óculos que vai olhar, né, a partir das nossas experiências, das nossas peculiaridades, das nossas particularidades. Então, sempre vai existir uma diferença de interpretação, de compreensão, né, sobre o funcionamento das diferentes formas de relacionamento com o mundo. Mas, basicamente, né, para a gente voltar um pouquinho e entender do que a gente está falando efetivamente, né, a gente precisa levar em conta que cultura, para começo de conversa, entre outras coisas, é tudo aquilo que não é a natureza. Né? É tudo aquilo que o ser humano passa a transformar, passa a manipular, passa a existir em confluência com a vivência dos sujeitos. Então, a partir do momento, né, que a gente vai para o meio do mato e a gente pega o galho de uma árvore e transforma aquilo numa forquilha, ou então, né, transforma um pedaço de madeira e um pedaço de uma pedra em uma machadinha e aquilo se torna uma ferramenta de trabalho, a gente está falando de cultura, ok? Porque a gente está falando de transformações daquilo que é dado pela natureza, daquilo que está, né, na sua forma natural e passa a ter uma outra forma, né? Passa a ser uma forma artificial a partir da manipulação do sujeito. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente está pensando também em todos esses afazeres,
nas formas de trabalho, né, nas formas de organização das sociedades. Se a gente pensar na divisão sexual do trabalho, ou se a gente pensar na especialização do trabalho, a gente está pensando também em diferentes formas de cultura, tá? Então a cultura e o trabalho está muito interligado. E a partir disso, a gente passa também a dar sentido ao mundo, né? A forma como a gente se relaciona com os sujeitos, quando a gente começa a se relacionar com as coisas, a gente passa a dar sentido, porque é o sentido, né? É dar nome às coisas, é nos relacionar efetivamente com as coisas que vai fazer com que de fato a gente transforme a natureza. Então, Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo estruturalista, ele vai dizer que tem dois grandes movimentos muito significativos que diferenciam o sujeito humano, né, de outros animais sociais. Ele vai dizer que as formigas são grandes sociedades, né, as abelhas são grandes sociedades, existem formas de comunicação, inclusive muito sofisticadas entre as abelhas, mas que o que faz com que a gente seja, né, de fato, grupos coletivos culturalmente desenvolvidos, diferente das formigas e das abelhas, é justamente a linguagem, né? É justamente dar o nome às coisas, transformar as coisas a partir das práticas e dos desenvolvimentos que a gente vai fazer ao longo da história. Então, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que o fogo, tanto a linguagem quanto o fogo, é um elemento primordial para essa transformação, dizendo, por exemplo, que a partir do momento, né, em que a gente passa a fazer o uso do fogo efetiva, né, como forma de cozinhar, como forma de se defender, né, como forma de produzir alimentos, né, entre outras coisas, vai ser a nossa grande guinada histórica em termos de construção de cultura. Tá? Tem um filme bacana que eu acho que é uma referência bem importante, né, que deixa bastante evidente essa prática. Eu vou dar spoiler mesmo, porque eu acho que é importante para o nosso conteúdo, que ele se chama A Guerra do Fogo. Tá? É um filme da década de 70, é um filme que não tem diálogos em língua conhecida nenhuma, né? Os personagens estão todos, né, na Idade da Pedra, enfim, então eles se comunicam por grunhidos, mas ao longo do desenvolvimento do filme a gente vai ver avanços de linguajar. Então é muito interessante, é um filme muito bacana para entender essa teoria do Lévi-Strauss, né? Entender tanto esse relacionamento com o fogo quanto o relacionamento com a linguagem. Então, o primeiro movimento, o que acontece, né? Cai uma grande tempestade e aí, num raio, uma árvore pega fogo. E aquele elemento ele não tinha sido visto até então por aqueles sujeitos. Então aí já tem uma primeira perspectiva, né? A relação mágica com as coisas. As relações mágicas, nossa religiosidade, a nossa forma de estabelecer a relação com Deus, né? Ou com as divindades da natureza, né? Com os ciclos da fertilidade da terra, com o plantio, com as marés, tudo isso também, a vida e a morte, né? Tudo isso também faz parte do conceito de cultura. Então é interessante nesse episódio ali do filme, né, que a partir do momento que aquela árvore pega fogo, existe toda uma construção mágica com aquele elemento, né, com uma figura de Deus, até o momento em que eles então conseguem pegar um galho daquilo e eles tentam fazer a manutenção desse fogo. Entretanto, o fogo apaga, né? E aí o que acontece? Eles ficam frustrados e saem em busca, né? Saem procurar esse elemento mágico, então, que eles viram que traria avanços para o grupo. E passam a ter contato com uma outra tribo mais desenvolvida que já fazia uso de ferramentas e conseguia produzir o seu próprio fogo, né? E aí o filme se desenvolve, então, na relação com a guerra, né, entre esses sujeitos, a relação de amor, né, que um dos personagens se apaixona pela personagem da outra aldeia, ela faz o fogo, né? Então tem uma coisa bem bonita também dessa divisão sexual do trabalho, né? Que a mulher que faz o fogo, ela que vai mostrar, né, a vida então para esse sujeito, ela é o sujeito mais evoluído daquele momento ali, então eles se apaixonam, tem toda uma relação interessante e bonita, assim, também romântica, né? Obviamente que a gente precisa levar isso em conta pelo aspecto da ficção, mas é muito interessante para a gente perceber a construção do sentido, a construção da afetividade e a construção das relações desses sujeitos a partir dessa segunda perspectiva que o Lévi-Strauss vai trazer,
né? Então, a linguagem, ela é importante, ou melhor, ela é fundamental, porque o dar nome às coisas vai fazer com que aquilo de fato tome sentido, que aquilo seja meu, né? Então, a partir do momento, né, que a gente dá, se a gente pensar, né, e me perdoem os veganos e os vegetarianos, mas se a gente pensar, por exemplo, né, a gente dá nome para os animais que fazem parte do nosso convívio enquanto animais de estimação, né? A gente pensar num gato, num cachorro, enfim. A gente não dá nome para a galinha que vai ser comida no jantar, né? Por quê? Porque dar nome é dar sentido. Então a gente não vai dar nome para essa galinha porque ela não tem essa relação afetiva como tem o cachorro, né? Então é nesse sentido que a gente começa a pensar o quanto a linguagem é importante para as nossas construções, para as nossas relações efetivamente enquanto sujeitos, né? Então por isso que a gente precisa pensar também em termos de diversidade, né? Em termos de cultura no plural, porque são muitos nomes, né? A mesma coisa pode ter diversos sentidos diferentes. O próprio fogo mesmo, né? Se a gente pensar no uso do fogo, como eu disse, para cozinhar, ou então para se proteger dos animais, dos predadores ou de inimigos, né, outros sujeitos humanos que possam vir a colocar em risco aquele grupo social, a gente vai pensar também num outro uso que o Levi-Strauss vai trazer, que ele vai dizer que é o grande marco, né, do nosso desenvolvimento em termos de sujeitos mesmo, né, que vai ser o uso do fogo para conseguir outros alimentos, né? Então ele vai falar do mel e das cinzas, por exemplo, né? Ele vai falar do uso da fumaça, né, da tocha acesa, então, e o uso da fumaça para afastar as abelhas e conseguir o mel, né? Ou então o uso do fumo, né? O ato de fumar é um uso simbólico do fogo, né? É um uso diferenciado que transforma a própria fumaça em alimento. Então a gente tem que lembrar, né, que eu acho que isso é um dado bem interessante que a gente vai discutir também na aula de diversidade brasileira, que na própria carta de Caminha, né, tem a narração, né, daqueles sujeitos estranhos que soltavam fogo pelas ventas, né? Então o hábito de fumar era um ato indígena, né, um hábito indígena brasileiro, né? E isso se difundiu pelo mundo todo e passou a ser conhecido, passou a ser discutido, então, a partir de uma forma diferenciada, então, de uso desse fogo para a produção da fumaça como alimento, né? E também o uso dessa fumaça, eu acho que é importante a gente mencionar, né, para os fins religiosos, né? Então a gente vai ter diversos usos do incenso ou da própria pagelança, né, do fumar ervas aromáticas, né, para limpar as energias, limpar os maus espíritos do corpo dos sujeitos, né? Então a gente tem o uso como alimento, o uso como método religioso, né, a partir desse aprendizado de manipulação do fogo, então, e da manutenção do fogo, né, do fazer o fogo, que eu acho que é um ato bem significativo para a gente pensar. Então, basicamente, né, eu acho que a gente consegue já construir essa ideia, essa lógica do que é que a gente está chamando de cultura, porque a gente já começa a entender, né, de que forma que a gente vai especializando, né, que a gente vai sofisticando as nossas relações com o mundo, com os sujeitos e com os outros, a partir dos fazeres, né? Então não é só necessariamente, né, o fazer pelo fazer, é o significado que esse fazer tem. Então, se a gente pensa nas nossas normas sociais, nas nossas regras, nas nossas formas de interpretar os papéis sociais, né, e nas formas mágicas, simbólicas e também, né, morais e legais de construção das nossas relações, a gente também está pensando em cultura, né? Se a gente pensar no papel que a mulher tem, no papel que um homem tem dentro de uma sociedade, e a gente comparar com outros grupos sociais em que esse funcionamento é diferente, a gente entende que isso não é determinado biologicamente, muito menos geograficamente, né? A gente vai ter construções que fazem parte da subjetividade dos sujeitos. Então, se a gente considerar, por exemplo, né, que não existe necessariamente um papel pré-determinado para a mulher, né, a gente está entendendo que isso tudo são todas essas construções históricas que a gente carrega, né, em termos de sociedade, são construções simbólicas dos grupos e se transformam em tradições,
se transformam em regras, se transformam em moral, e a gente acaba reproduzindo isso, né, como grandes regras mesmo, né, ou às vezes como grandes leis, a partir então do sentido que isso toma historicamente. Por isso que a gente tem tantas questões relacionadas a resistências culturais ou subgrupos, subculturas, contraculturas, né, que virão justamente questionar esses conceitos estáveis, né, ou estabilizados ou cristalizados da consciência coletiva, né, que vão impor regras, normas, o fato social na perspectiva de Durkheim, né, se a gente quiser retomar mais um conceito, e de que forma que a gente pode reconstruir esses fazeres, né, de formas diferenciadas. Então, cada cultura, né, a partir da prática dos seus indivíduos, né, daquilo que é exigido dos seus grupos, dos seus sujeitos que fazem parte dos grupos, né? Se a gente lembrar a aula lá da professora Júlia sobre socialização, de que cada família é um pequeno núcleo em que a gente aprende como se comportar em sociedade, aí é o momento que a gente vai para a igreja, que a gente vai para a escola, a gente vê que aquele universo em que a gente foi criado é tão pequeno, né, e que existem formas tão diferentes de se fazer as coisas, né, a gente passa a confrontar a nossa socialização primária com essa socialização secundária e a gente passa a ter o entendimento e o contato com uma cultura mais generalizada e com diferentes culturas também. Né? Por isso que é tão importante a gente considerar a inclusão, né, de crianças com deficiência na escola, por exemplo, né, a gente ter toda uma relação interétnica, né, vigorosa efetivamente dentro das escolas, porque é nesse confronto com o outro, né, na construção da própria identidade, em que eu me reconheço enquanto um sujeito a partir do confronto e do contraste com o outro, né, que a gente consegue também falar em diversidade, que a gente consegue entender como são possíveis, né, as convivências e como são vastas as diferenças entre as diversas formas de pensar e de se fazer, tá? Então, acho que é importante também a gente pontuar com relação a esse conceito, né, a essa lógica. Então, se a gente pegar o conceito aqui, efetivamente, né, então, se a gente pegar o conceito, né, por escrito, ó, esse resumão de sociologia aqui é um material de 6 páginas, tem uma série de conceitos, uma série de tópicos, né, sistematizados por tema, tá lá no nosso Drive, qualquer coisa, se você não achar, chama lá no grupo do Zap que a gente disponibiliza de novo, né, mas aqui tem um conceito de cultura que eu acho que ele é bem bacana, para a gente sistematizar a ideia aqui, que ele vai dizer o seguinte, ó, na página 3, tá, que é o conjunto das práticas, línguas, símbolos, crenças, valores, ideias e objetos que os grupos desenvolvem ao longo do tempo para viver em sociedade, né? Então, basicamente, né, o trabalho, a forma como a gente dá nome às coisas, a forma como a gente desenvolve as nossas religiões, a forma como a gente desenvolve os nossos papéis sociais, o quanto a gente valoriza ou não os nossos objetos, né, a nossa memória material e imaterial, o quanto que a gente valoriza os nossos velhos, né, o quanto que a gente valoriza a nossa construção de conhecimento ao longo da história, tudo isso é cultura. Tá? E basicamente daí ele vai trazer aqui, né, a cultura material, como as tecnologias, né, como todos esses objetos e como o desempenho de tarefas mesmo e o próprio trabalho, e a cultura não material como as criações simbólicas, né? Então, como eu falei, né, o dar nome às coisas, a nossa linguagem é muito importante por conta disso, né? A gente pensar, por exemplo, que a gente tem tantos nomes para mandioca, né? Cada região do país chama mandioca de uma maneira diferente. Então, a macaxeira, o aipim, né? Porque é um alimento muito nutritivo e é um alimento que faz muito parte da nossa história enquanto civilização, enquanto povo brasileiro, né? Diferente se a gente pensar os esquimós, por exemplo, né? Os esquimós têm quase 40 palavras para neve, né? Então, a neve mole, a neve mais dura, a neve, na realidade, do rio que cristaliza, a neve com xixi, né? Todas essas neves, elas vão ter nomes diferentes. E isso faz menos sentido para a gente, porque a gente não tem uma convivência significativa com neve. Então, neve é neve, né? Diferente, então, desse exemplo que eu dei com relação à mandioca, né? Que a gente tem nomes diferentes e a gente tem nomes para espécies diferentes, inclusive, né?
Então eu acho que é interessante a gente considerar nesse sentido o quanto a simbologia, o quanto a forma como a gente se relaciona mesmo com esse dar nome às coisas, o quanto isso importa para a gente entender a nossa própria construção enquanto povo, né, e quem de fato a gente é, tá? Então aqui os autores vão chamar atenção a isso, né, aos símbolos, aos signos, a linguagem, os gestos, né? Então se a gente pensar esse gesto que a gente utiliza no Ocidente, né, o ok, isso tem um significado, mas em algumas culturas, inclusive na nossa, no trânsito, por exemplo, né, tem outro significado. Então tem determinados lugares que isso aqui significa um positivo. Em outras culturas, esse mesmo gesto vai ser um gesto ofensivo, né? Vai ser um xingamento. Então a gente precisa ficar atento a isso também, né? De que das formas como a gente constrói os nossos gestos também em forma de linguagem, tá? Então os valores, normas, costumes, tradições e as próprias leis, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque as leis elas se alteram ao longo do tempo, né? Então a gente pensar, por exemplo, que até 4 décadas, 5 décadas por aí, né? O Código Penal brasileiro, né, permitia que o marido punisse a esposa adúltera, né? Ou então que mulheres prostitutas, né, não tinham direito de serem consideradas vítimas em casos de estupro, né? Então a gente pensa que a legislação ela tem um papel fundamental também para a alteração de regras, normas e valores culturais que são arraigados, mas que na realidade estão pautados em relações aí de desigualdade ou relações de poder, né, que colocam determinados sujeitos da nossa sociedade numa posição inferiorizada. Então essas alterações no Código Penal, né, a lei do feminicídio, por exemplo, a Lei Maria da Penha, falando especificamente com relação às mulheres, são marcos históricos importantes para a alteração dos nossos valores culturais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz que a violência física não é permitida no país, é um marco significativo, né? Porque várias gerações foram educadas a partir da palmada, da surra, né? Da violência física como uma forma de educação. E a partir do momento que a gente altera a lei, a gente passa a pensar nisso como uma forma de violência efetivamente, e esse comportamento deixa de ser reproduzido de uma maneira tão significativa, né, ou de uma forma tão naturalizada como era até algumas gerações atrás. Então, aos poucos, né, a legislação também tem esse papel de alterar formas culturais aí, né, e a gente passar a respaldar um pouco mais os nossos sujeitos também, quando a gente pensa em questões que precisam ser superadas, tá certo? Então, acho que é isso, basicamente. Então, acho que a gente pode pensar essa lógica, né, a partir dos símbolos, a partir dos signos, né, e quando eu falo de signo, a gente pode pensar, por exemplo, nas convenções que a gente passa a usar como questões que norteiam mesmo o nosso comportamento, e é muito simples pensar nisso se a gente pensar nos sinais de trânsito, né? Então, quando a gente olha em qualquer parte do mundo, a gente vai ver um signo convencionado, né? De que o vermelho é para parar enquanto o verde é para seguir, né? Então, nesse sentido, a gente passa a construir os significados e a convencionar, né? Normas, regras, as nossas formas de dar nome às coisas, e as simbologias, elas também são muito sutis, específicas, né, e diversificadas. Então, ao passo que a gente vai ter grandes regras, né, ou grandes culturas da civilização, por exemplo, né, grandes valores que nós partilhamos enquanto sujeitos contemporâneos, a gente precisa levar em conta também que cada sujeito é um universo, né, que cada grupo social é um universo, e que cada diferente aspecto dessas formas, né, de se relacionar com a vida é uma forma integral de relacionamento com o mundo também. Por isso que a diversidade cultural é tão importante
e por isso, né, que o reforço das identidades das minorias também é muito importante. É uma forma de efetivamente exigir o respeito a essas formas diferentes de se fazer as mesmas coisas, né? Então a gente, a partir do momento que a gente começa a pensar essas culturas de forma plural, né, que a gente consegue pensar a partir do âmbito da diversidade, a gente consegue pensar todas elas numa posição muito igualitária, né? Então nenhuma cultura é melhor do que a outra, nenhuma forma de fazer é melhor do que a outra, né? A gente consegue fazer com que elas sejam vistas de uma forma muito relacional. E aí, de novo, entra o Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss tem um texto lindo chamado A Eficácia Simbólica, na qual ele compara a atividade de um xamã, né, na realização de um parto, com a do psicanalista na sociedade contemporânea. Então ele vai dizer que, embora o método seja diferente, né, embora haja divergências entre os fazeres mágicos, né, o fundamento é o mesmo. Então eu acho que é interessante a gente ficar com essa reflexão aqui no final, de que às vezes, que muitas vezes, né, na maioria das vezes a gente está muito mais próximo, né, com os mesmos objetivos no sentido de dar sentido à existência, do que das diferenças na forma pela qual a gente vai fazer isso, né? Então fica aí o exercício, né? Pensar naquela forma diferente de outra cultura, de outro sujeito, né? Da forma de organizar a realidade, de quais são as similaridades mais do que as diferenças. As diferenças é fácil de perceber, né? As diferenças é fácil de perceber porque a gente projeta a nossa identidade, a nossa construção de identidade a partir das diferenças. Mas o exercício, então, agora é a gente procurar as similaridades, né? Vamos olhar um pouquinho para o diferente. Valeu, gente!